Oi, oi. Durante todo o nosso processo de desenvolvimento pessoal, psicológico, espiritual, à medida que o ego vai se redimindo diante das próprias vontades, ele entende que existe uma sabedoria maior que o guia. Porém, poucos são aqueles que realmente buscam e se entregam a esse processo. Esse processo foi nomeado pelo Jung, pela psicologia analítica, como o processo de individuação. O processo de individuação é fazer com que o ego se torne individuado. Individuado pode ser entendido como único. De alguma forma, cada um de nós recebemos uma configuração, cada um de nós recebemos um fogo divino, uma centelha de vida. Só que inicialmente o nosso livre-arbítrio ele é condicionado. A gente acha que quer alguma coisa porque a gente é condicionado a querer aquela coisa. A gente tem a nossa visão muito estreita em relação à imensidão da vida. Isso é natural. A gente é condicionado pela família, pelo local onde nascemos, mas todos nós temos, de alguma forma, um desenvolvimento extremamente particular e único. Esse seria o processo de individuação. Então, à medida que o ego avança nesse trabalho, ele vai se individuando. Ao mesmo tempo que ele se torna um ser único, ele se torna cada vez mais um ser integrado ao todo. Então ele consegue ser único e participar também sem isolamento. Porém, o processo de individuação ele requer escuta, entrega, ação, porque afinal de contas o ego precisa ser participante também para que esse processo aconteça, levando em conta que algumas formas de ser, algumas formas de agir podem desviar o caminho. Isso faria com que o processo de individuação se torne quase paralisado. Eu não diria que ele para por completo, mas sem a participação do ego, a tendência é que esse processo não seja forçado. Nós estamos falando de uma sabedoria divina. Essa sabedoria ela não força o desenvolvimento de todo mundo. Quem busca, encontra. Mas quem não busca, continua vivendo e recebendo a compaixão divina da mesma forma. Então vamos para os 4 elementos. Nós estamos falando da temperança. A temperança é aquela que redistribui a energia psíquica. A temperança é aquela que redistribui a nossa economia interna. Às vezes nós estaremos focados muito numa direção por um período da nossa vida, até que isso se esgote, a gente passe por um processo de fim e recebemos então uma nova configuração. Que tudo isso acontece no decorrer da nossa vida, nos nossos dias. Estamos sempre sendo transformados pela vida. Porém, como eu disse, às vezes com mais resistência, às vezes com menos resistência. Estamos todos sendo levados para o desenvolvimento espiritual, mas alguns resistem a isso. E como nós estamos falando do 5, mas agora como a temperança, nós estamos falando da ética, mas uma ética mais voltada para a proporção. No Hierofante nós aprendemos a ética de forma mais pessoal, onde nós somos educados pelo Espírito para o Espírito. A temperança ela já nos traz uma ética mais voltada para as nossas relações com outros seres humanos, onde nós encontramos as nossas diferenças nos nossos 4 elementos, as nossas facilidades e as nossas dificuldades. Isso nos faz seres únicos. Alguns terão mais elemento ar, outros mais elemento terra, fogo ou água. Então, durante as relações humanas, nós encontraremos essas diferenças. Comecemos então pelo 5 de paus. Ele foi nomeado na nossa jornada como conflito. O 5 de paus é aquele que representa a necessidade do posicionamento do ego. Ele precisa se posicionar como uma chama separada na vida. Ele precisa se afirmar no mundo. Então a temperança ela vai nos colocar em diferentes situações onde a nossa chama, onde o nosso elemento fogo será testado.
Às vezes nós precisaremos de mais liderança pessoal, às vezes nós precisaremos ser mais liderados. O conflito dos 5 de paus vai representar que nós estaremos em frente e em contato com diferentes chamas, diferentes fogos, diferentes elementos fogo, diferentes formas de identidade, diferentes formas de ser. Então aqui a temperança vai equilibrar o elemento fogo de acordo com a necessidade do momento. O 5 sempre lembra que o elemento não é estático. Se nós temos uma forma de agir, uma forma de nos definirmos, uma forma de buscarmos, isso não necessariamente precisa ser fechado. A gente pode entrar em conflito com outras pessoas em relação a isso, mas mais como uma forma de posicionamento, não como uma tentativa de apagar a chama do outro. Caso isso seja feito, a gente tende a quebrar a nossa própria ética. Quando nós vamos para o 5 de espadas, nós o nomeamos de razão, o combate da razão. Aqui nós encontramos a necessidade da reorganização do elemento ar. A temperança vai nos mostrar exatamente como está o nosso elemento ar no contato, no convívio com outras pessoas. Até que ponto nós usamos a nossa razão para vencermos junto com o nosso ego? Até que ponto nós usamos a nossa razão para falarmos quando é necessário? Até que ponto a razão do outro está nos humilhando, nos derrotando? Até que ponto nós precisamos usar a nossa razão para definirmos um limite seguro, necessário? Então, o 5 de espadas, como o combate da razão, nos lembra que às vezes a gente precisará de postura, de firmeza, de corte com as palavras, mas lembrando que esse corte, que essa postura, que essa limitação deve estar vinculada com a própria ética. Caso contrário, o ego, com a própria razão, pode afastar-se do espírito, dependendo da forma como utiliza o verbo. Nada que seja condenável eternamente, porque a gente está sempre errando e aprendendo. O nosso corpo acaba nos falando. A gente sente algumas coisas quando estamos agindo de forma que seria considerada errada para a nossa conexão com o espírito. Algo em nós nos avisa. O corpo reage. Seja porque nós trememos, seja porque o nosso coração aperta, nós sentimos um frio na barriga, alguma coisa nos avisa. Observe isso. O 5 de ouros vai nos trazer o elemento terra. Ele foi nomeado como desamparo. Então, o 5, quando ele encontra o elemento terra, ele mostra que as questões materiais, elas não são eternas, elas não são fixas. Por mais que elas sejam rígidas às vezes, elas também passam pela temperança. O desamparo no 5 de ouros conectado à temperança, ele acontece para nos mostrar aonde nós estamos depositando muito a nossa energia psíquica, a nossa atenção numa única direção, numa única fonte material. Não no sentido de que nós devemos buscar trabalhos diferentes, mas até que ponto a sua sensação de sustentação na vida, no corpo, está voltada apenas para uma falta. O quanto você já tem na sua vida, mas do qual você ainda não reconheceu o valor necessário. Então, o objetivo da temperança é que não definamos o nosso valor pessoal pela falta material. Às vezes nós teremos valor na família, no relacionamento, nos filhos, nos pais, nas amizades, mas ainda assim, pela falta material, quando ela nos acontece, a temperança nos pede para observarmos o que precisa ser melhor equilibrado. O que lhe traz a sensação de falta? É uma falta literal? Se essa falta for literal, o que você poderia fazer para equilibrar o seu elemento terra? Lembrando que o elemento terra é mão na massa, é trabalho, é longo prazo, é investimento de tempo e dedicação. Às vezes a falta é momentânea, às vezes a falta é crônica, mas nada que não possa ser investigado mais a fundo. A temperança ela vai nos mostrar o que dentro do elemento precisa ser melhor equilibrado.
metabolizado, reorganizado. E quando nós vamos então para o 5 de copas, nós encontramos a impermanência. O naipe de copas nos conecta ao elemento água. O elemento água é o nosso elemento mais subjetivo, a gente apenas sente. A impermanência do 5 de copas, junto da temperança, vai nos lembrar que por vezes nós estaremos dedicando parte da nossa energia psíquica, parte da nossa atenção, parte do nosso foco, muitas vezes de maneira inconsciente, para questões que já se foram na nossa vida. Seja um ressentimento, seja uma saudade, seja uma culpa, seja um remorso, seja uma alegria. A impermanência ela acontece em todos os elementos, mas o elemento água é aquele que sente essa impermanência. O objetivo da temperança aqui é que o elemento água também seja reorganizado. Se essa energia psíquica ficar por muito tempo voltada apenas a algo que aconteceu na nossa vida 5, 10, 15, 20 anos atrás, parte dessa energia que poderia ser direcionada para a construção de algo novo fica retida. Porém, esse processo ele não se dá apenas pela vontade consciente do ego. Não se trata apenas de dizer que o passado já não me domina, o passado eu nem me lembro mais dele, ele ficou para trás. Essa energia psíquica ela acontece na psique, nos bastidores, no nosso lado invisível. Muitas vezes a gente simplesmente está tentando se mover adiante na nossa vida, mas com a nossa energia voltada para algo do qual a gente resiste a ver. E tudo isso é um processo. A temperança ela representa o processo de cura, mas o ego também precisa participar. As coisas não são resolvidas sozinhas, sem a participação, sem a vontade, sem a busca. A conexão com o sagrado, a conexão com o divino, como eu já disse outras vezes, ela é impessoal. Ela acontece para todo mundo. Mas quais são aqueles de nós que vão atrás da cura, da evolução, de uma busca verdadeira? Então a temperança surge como o quinto elemento, o elemento do espírito, nos lembrando, nos mostrando, nos apontando o que nos nossos 4 elementos está precisando de um reajuste. O fogo pode estar muito forte, queimando a si mesmo, queimando aos outros, ou muito fraco, precisando de mais atenção, mais autoafirmação, mais força de vontade, mais exercício físico. A água pode estar muito transbordante, nos fazendo perder muitas vezes o sentido da vida, onde a gente simplesmente quer se dissolver, sem direção clara, ou então a água pode estar faltante, onde por vezes a gente pode se deparar com situações onde a gente não reconhece muita sensibilidade ou muita emoção em nós. A terra pode estar predominando, onde a nossa dedicação com a matéria, com o dinheiro, com o trabalho pode estar muito grande, ou então pode estar faltando, onde a nossa funcionabilidade, a nossa manutenção com a vida, o nosso trabalho pode estar nos convidando. O ar pode estar predominante, onde a nossa mente não nos dá descanso, onde nós queremos resolver tudo apenas com a razão, onde o que é científico e comprovado é o que vale, ou então o ar pode estar faltando, onde a gente desconsidera tudo que é científico, comprovado, e apenas vive num certo misticismo em relação à vida. A temperança aparece como o quinto elemento para equilibrar os outros 4. Sigamos.